Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a nossa aula teórica dá sequência ao nosso estudo da eletrodinâmica, ao nosso estudo de eletricidade, e a gente vai falar propriamente de um tema que já inicia aí circuitos elétricos, que é a associação de resistores. Tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai aprender o início do funcionamento de um circuito elétrico de acordo com um arranjo específico de resistores, ok? Dessa forma, tá aqui na apostila de vocês esse nosso estudo na página 32, logo depois do finalzinho da primeira lei de Ohm, e aí a gente vai estudar a associação de resistores, ok? Então, o que eu vou colocar aqui para vocês? Ó, eu fiz uma representação rápida de uma associação de dois resistores dentro da parte da associação que a gente vai analisar, que é a parte de associação em série. Então, esse tipo de associação é chamado de série. Mas não se levem pela carinha da associação, ou seja, como ela está, né, desenhada. Se leve pelos conceitos, tá bom? Pelos conceitos. Então, primeiro, o que é uma associação de resistores? É quando você arranja eles num circuito de uma determinada forma. E aí você associa eles, ou seja, sempre tem mais do que um resistor. Você pode olhar para os resistores como equipamentos ou como simples lâmpadas. Lembrem-se que na nossa primeira aula que eu falei sobre resistores, eu falei onde são encontrados resistores. E um exemplo muito bom que eu dei lá foi lâmpadas incandescentes. Então, imagina que você tem um circuito elétrico da sua casa com algumas lâmpadas incandescentes ou até pisca-piscas, né, de árvores de Natal. Então, dentro desse exemplo do que você consegue ver no seu dia a dia, vamos trazer isso mais para a física que fica mais simples de entender, tá bom? Então traz esse exemplo. Imagina um pedaço de um pisca-pisca, certo? Um fiozinho. Tem várias lampadinhas. Vamos supor que tenham duas. Cada uma vai ter uma resistência. Então eu chamei aqui de R1 e essa outra aqui de R2. Lembra que a resistência é representada nessa forma. E esses dois polos aqui do nosso fio, eles vão representar os potenciais elétricos. E aí vai ter aquela famosa diferença de dois potenciais. Então eu vou colocar aqui um polo positivo e aqui o nosso polo negativo, ok? Lembrem-se sempre, a corrente elétrica se movimenta no sentido oposto ao movimento dos elétrons. Então, se os elétrons são atraídos do menos por mais aí da esquerda para a direita, os elétrons sempre saem do polo positivo do seu circuito. Tudo bem? Então, através dessa análise, se saem sempre do polo positivo, eu vou representar a corrente aqui em verde, tá bom? Então, a corrente vai ser a nossa setinha. Aqui, ó. Ó. Essa é nossa corrente elétrica, o nosso I, certo? E ela só sai, só existe, porque de um polo até o outro, aplicamos aí uma diferença de dois potenciais, certo? Um determinado U. Lembrando que o U, essa nossa DDP é dada em volts, a nossa corrente é dada em amperes e os nossos resistores estão medidos em ohms, ok? Tem que lembrar disso, galera. Dito isso, agora vamos analisar o caminho próprio dessa corrente, tá? Veja que ela sai do positivo para o negativo e ela vai passar pelos resistores. Vamos supor que eu forneça uma energia suficiente, uma DDP suficiente, para que essa corrente ela consiga atravessar os dois resistores e termine seu caminho aqui no final em menos, né? Na parte negativa. Na parte negativa. Então ela atravessou esses resistores. Lembrem-se que o resistor é um obstáculo à corrente. É um obstáculo. Então, para que ele passe por esse obstáculo, ele precisa ter energia suficiente. Portanto, qual que é a principal característica de um circuito em série? A corrente que passa pelos dois resistores é a mesma. Ela não tem valor distinto. Ela tem o mesmo valor. O que vai mudar em cada resistor é o quanto ela gasta de DDP de acordo com a sua resistência. Vamos supor que a resistência 1, vou até colocar essa relação aqui, um exemplo. Se a resistência 1 for maior do que a resistência 2, com certeza a DDP gasta em 1
é maior do que a DDP gasta em 2. Preciso de mais energia para passar por um obstáculo maior. Portanto, cada resistor vai representar aí um ponto onde eu tenho gasto de DDP, gasto de U, não de I. Então eu tenho aqui uma DDP gasta em 1, vou chamar de DDP1, e aqui eu tenho uma DDP gasta em 2, vou chamar de U2. Desta forma, a gente pode caracterizar uma associação de resistores em série da seguinte forma. O I total, que é a nossa corrente que saiu, é a mesma que passa no resistor 1, então é a mesma em I1 e é a mesma no resistor 2. E isso vai se repetir com N resistores que eu tiver. A corrente gasta em N resistores é sempre igual ao I total. Então vamos supor que eu tenho 1000 resistores. A corrente total é a mesma que passa em cada um deles, não tem diferença. Agora, o que muda é a DDP. Então, a DDP total gasta, aqui, a DDP total fornecida pelo circuito é igual à soma das DDPs gastas em cada resistor. Então, eu tenho aqui no meu exemplo o 1 mais o 2, certo? Se eu somar a DDP gasta em 1 e depois em 2, eu tenho o total do circuito, que é esse cara aqui, ó. Beleza? E isso vale para quantos resistores eu tiver, né? Se eu tiver 1000 resistores, eu tenho que calcular DDP no primeiro, no segundo, no terceiro, somar tudo, que aí eu vou ter o total. Ó, essas duas características é o que definem um circuito associado em série, resistores associados em série. Agora, vamos supor que eu tenho um local na minha casa que eu preciso iluminar, então eu tenho que comprar lâmpadas. Eu vou lá e compro duas lâmpadas, ou seja, dois resistores e coloco em série, certo? No circuito da minha casa. Concorda que eu gastei com duas lâmpadas? E se tivesse uma única lâmpada que suprisse a iluminação das duas, que conseguisse iluminar tanto quanto as duas? Sairia mais barato, não sairia? Então eu posso calcular o que a gente chama de resistência equivalente, ou seja, a resistência total do meu circuito em série. Como eu calculo resistências equivalentes de resistores em série? Simples, galera. A resistência equivalente é a soma delas. Então, resistência equivalente em série é igual a resistência 1 mais, nesse meu exemplo, a resistência 2. Ah, professor, se eu tivesse 1000 resistores? Simples. É só somar todos eles, Rn. Quantos resistores eu tiver? Resistência equivalente de associação em série. Soma direta dos resistores, pessoal. Não tem segredo. Unidade de medida da resistência equivalente é a mesma dos resistores, ou seja, ohms. Tudo bem? Então, isso aqui, ó, essas três características são fundamentais aí em associação. E aí você vai falar assim, ah, professor, mas como que eu calculo a DDP1, a DDP2? Usando aquilo que você sabe sempre, a primeira lei de Ohm. A primeira lei. A primeira lei de Ohm, ela fala o seguinte pra gente, que U é igual a R vezes I. Importantíssimo. Vocês aprenderam assim, né? R igual a U sobre I, né? Mas, para ficar mais simples, para não ter uma divisão aqui, passa o I multiplicando e escreve sempre assim, ó. U igual a RI. A gente chama isso aqui de URI. Tudo bem? É a primeira lei de Ohm, a lei que você vai usar para calcular o que você precisar aqui nessa associação. Beleza, gente? Então, tá aí. Associação de resistores em série. Pessoal, simples assim. Essa é a primeira parte, é a parte teórica da aula de hoje, a primeira parte de associação de circuitos que eu queria passar para vocês. Agora, vamos dar uma olhadinha em alguns exercícios para a gente poder resolver? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vai lá na apostila de vocês, lá na página 38. A gente vai resolver esses exercícios aqui, tudo bem? Então, a teoria é essa, dá uma olhadinha de novo, que agora eu vou apagar e a gente vai resolver as questões que estão lá na página da apostila de vocês, tá bom? Então, aqui, ó. Questãozinha número 1, aqui. Vamos lá. Deixa eu dar... Não, assim é melhor, né?
Dois resistores idênticos associados em série, ó, fundamental. Ele tem que falar associação ou ele tem que te dar o circuito e você olhar a associação, ok? Sendo resistência equivalente igual a 20, determine a resistência de cada resistor. Veja, os resistores são o que, pessoal? Idênticos. Se a associação é em série, eu tenho dois resistores, a minha resistência equivalente ela é escrita como a soma direta dos dois, né? Então, resistência equivalente é igual a R1 mais R2. Sendo os resistores idênticos, eu vou chamar R1 e R2 do mesmo nome, vou chamar só de R. Então, vamos substituir, ó. Resistência equivalente é 20, certo? E aqui eu tenho R mais R. De novo, por que eu falei que R1 e R2 são R's? Tem o mesmo valor, porque eles são idênticos, ó, tá aqui. Então, 20 é igual. R mais R, 2 R's, né? Então, o 2 está multiplicando R, vai para lá dividindo. Então, R é igual a 20 dividido por 2. 20 dividido por 2, 10 ohms cada um desses resistores em série. Portanto, a pergunta não é a resistência de cada um deles? Cada um deles tem resistência igual a 10 ohms, pessoal. Tudo bem? Essa é a questãozinha de número 1. Vamos ver agora a questão número 2? Vamos ver aqui, ó. Em um circuito elétrico, agora, ó, 4 resistores estão associados em série. Então, obedecem aquelas características que eu passei para vocês. Sendo R1 igual a 2 ohms, R2 igual a 6 ohms e R3 igual a 5 ohms, e sabendo que a resistência equivalente do circuito é 30, determina o valor de R4. Vamos lá? Se estão em série, a resistência equivalente é a soma direta das resistências. Então, de novo, você vai montar resistência equivalente igual a R1 mais R2 mais R3 mais R4. Então, vamos substituir os valores. Quanto é a nossa resistência equivalente? 30, né? Então, aqui você joga 30. Quanto vale R1? 2. Mais. Quanto vale R2? 6. Mais. Quanto vale R3? 5. Mais o valor de R4, que é a pergunta da questão que eu não sei. Pronto, uma equaçãozinha simples, né, pessoal? Então, vamos resolver? Do lado de cá fica 30. Vamos fazer direto, ó. Do lado de cá, quanto que a gente tem aqui, ó? 6 mais 5 é 11, certo? Mais 2, 13, certo? Então, 13 somando vem para cá, subtraindo. 30 menos 13 igual a R4, né, galera? Então, vamos calcular o nosso R4 aí? 30 menos 13? Bom, 30 menos 10, eu já sei que é 20. Se eu tirar 3, eu vou para 17 ohms. É o valor da resistência 4. 17 ohms é a resposta dessa questão aí, que pedia também, novamente, um cálculo de resistência equivalente de um circuito em série. Beleza? Vamos ver a questão de número 3 agora? Então, questãozinha número 3 aqui, ó. Quando 5 resistores idênticos de resistência R, então, de novo, ó, são idênticos, têm o mesmo valor, estão associados em série, a DDP sobre a resistência equivalente é de 100 volts. Quando ele fala, galera, DDP sobre a resistência equivalente, ele está falando da DDP do R total. Então, ele está te dando o total. Vamos anotar isso? Ó. A DDP total, o nosso total, é de 100 volts, certo? Sendo R, cada um dos resistores, valendo 2 ohms, determine na letra A DDP de cada resistor. Então, pera aí. Eu sei que eu tenho... Pera aí, pessoal, vou precisar apagar isso aqui, hein? O total é 100 e cada resistor vale 2, ó. Eu tenho 5 resistores idênticos, que estão em série. Então, a resistência equivalente deles é R mais R mais R mais R mais R igual a R equivalente. Tudo bem?
Se ele quer a DDP de cada resistor, se cada resistor tem o mesmo valor, a DDP é igual. Lembra disso, pessoal? Tem que lembrar disso, hein? Então, a DDP gasta em cada resistor deve ter sempre o mesmo valor. Portanto, eu sei que o total é 100, certo? 100 volts. Se cada resistor dos 5 vale 2 ohms, como que eu sei a DDP de cada um deles? Simples, a DDP gasta em cada um deles tem que ser igual porque os R's têm o mesmo valor. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou usar o conceito, né? Não vou usar a primeira lei de Ohm, vou usar o conceito. De novo, quando a corrente passa em cada um dos 5, ela gasta uma DDP. Se os 5 resistores têm o mesmo valor, a mesma DDP é gasta. Então, para eu saber quanto que a corrente vai gastar em cada um deles, é só eu pegar a DDP total e dividir pelo número de resistores. Certo, pessoal? Então, se eu tenho 5 resistores e 100 volts, eu sei, e isso daqui é para cada um dos 5, né? Eu tenho 5 resistores, 5 R's. Portanto, eu sei que 100 volts dividido por 5 resistores, cada resistor vai ter uma DDP gasta aí de 20 ohms, né? Portanto, 20 volts, que 20 ohms? 20 volts de DDP gasta aí em cada um dos 5 resistores, certo? Imagina que a corrente está passando e vai bater no primeiro, gastei 20. No segundo, mais 20. No terceiro, no quarto, no quinto, gastei todos os nossos 100 volts. Tudo bem? Vamos ver a B? O valor da corrente elétrica que atravessa cada resistor. Cuidado, é cada um deles. Então, se eu sei que em cada resistor eu gasto 20 volts, usando a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. O nosso U de um resistor é 20. O DDP gasta em um resistor. A resistência de um resistor é de 2. E o nosso I é o que a gente quer descobrir. O 2 está multiplicando, vai dividindo. O I é igual a 20 dividido por 2. 20 dividido por 2, 10 amperes de corrente é o que temos aí no nosso circuito. Então, esses 10 amperes vão passar em todos os resistores. Cada vez que 10 amperes bater no resistor de 2, eu vou ter um gasto de DDP de 20 volts. É que a gente acabou de calcular aí. Tudo bem, pessoal? Tá aí o conceito de associação em série. Agora, a partir da questão número 4, a gente vai ter aí as discussões de circuitos associados em paralelo, resistores em paralelo. E aí, por fim, na próxima aula, a gente vai discutir como são essas associações em paralelo, quais são as características, vamos aprender a calcular as coisas em paralelo, para que depois série e paralelo se misturem nos circuitos e vocês possam calcular aí o que for pedido em questões de circuitos elétricos, galera. Tudo bem? Então, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Espero que tenha ficado clara a aula de hoje, tá bom? Então, pessoal, tchau para todo mundo. Um beijo.